Eu estou agora em direto. Só esperar que as pessoas entrem. E é sobre o quê? Circuito da lama e perda de fluido durante o circuito. Esse é o momento, a minha titi. Estes são os que estão a entrar. Sim. Já entrando. A convidada também já entrou. E depois vocês têm gravação disso? Às vezes gravo, às vezes não consigo, às vezes não consigo gravar. Olha a funcionária a ver, já quer aproveitar a minha live para escrever. Boa noite, Timário. Boa noite. Iracema Mendes, irmã da Lau. Isso é para o Instagram, né? Mas já comecei e vocês dois estão aqui. Uma bebidinha, mas eu vejo que não vale a pena. Não, Tiago está aqui a trabalhar. Nós vamos à centralidade. Eu tenho isso no meu celular, deixa eu ver só. Eu vou chegar a tua isso. casa. A internet também está a falhar um pouquinho. Depois vou mostrar o que eu tenho. Isso é Instagram, né? Instagram. Eu não tenho Instagram. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos que já estão aí. Eu já vi. A tia Mari ficou um pouco emocionada, nunca. Não entendi muito isso. Eu vi aí a Márcia. Se podemos fazer já a chamada. Márcia, tá aí? Aí. Pronto, acho que podemos já começar. Estávamos aqui num momento de nostalgia. O pessoal aqui de casa emocionado com essa coisa de live. Vou escrever o tema, né? Vou escrever aqui o tema e marcar. Vou só escrever aqui o tema e marcar, né? Olha, se aparecerem pessoas assim, uma outra pessoa não chateiem, não estou em minha casa, então a minha internet está um pouquinho fraca. Deise, tu já escreveu o tema. Hoje vamos falar do ciclo da lama e perda de fluidos durante a circulação da lama, não é? Olá, Márcia. Olá, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Deixa eu acabar de escrever aqui o tema de perda de Na boa. fluidos durante o circuito. Bom, como é que se faz? Ok. Bom, todos muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para uma live. É necessário relembrar que essas lives foram pensadas por causa desta fase que a gente está enfrentando do coronavírus. E eu sou professor e tenho muitos alunos que estão parados, mas têm aquela sede de aprender e estão sempre a perguntar, estão sempre a pesquisar. Então pensamos, eu e o Eritier pensamos, para não ficar parado nessa fase, vamos começar a fazer lives, visto que estamos na indústria petrolífera e tem muita gente da indústria petrolífera com capacidade, com conhecimento, potencial para trazer sempre alguma coisa. Então, eu sou professor, dou aulas com base naquilo que eu também vejo na internet, com base naquilo que eu aprendi na faculdade, com base naquilo que a minha convivência com os familiares. Então, pronto, começamos a puxar aquelas pessoas que realmente estão dentro, não é? Que têm aquele contato direto, que têm o dia a dia com as situações que enfrentam na indústria petrolífera, para então trazerem um ensinamento relativamente a algum assunto qualquer, né? Por exemplo, eu falo muito de geologia de sonda, explico coisas sobre perfuração, explico coisas sobre produção, que na verdade também muitas das coisas eu próprio nunca testemunhei. Então daí veio a ideia de puxarmos pessoas que estão na indústria com muita ou pouca experiência, mas sempre aquele momento de um pouco de aprendizado faz
faz a diferença. E normalmente as pessoas só conhecem a Márcia como Mamãe M. Eu também sou fã. Eu também sou Obrigada. fã e não escondo. E, então, pronto, esse é outro lado da Márcia que se calhar muita gente não conhecia, né? Ela mesma vai se apresentar e conseguirão saber que, além desse lado artístico, tem um lado profissional muito, mas muito relevante. Então, Márcia, fica à vontade. Obrigada. Bom, eu sou a Márcia Alexandra, sou formada em Engenharia de Petróleo e com especialização em fluidos de perfuração, Lama. Então, eu formei-me em 2016 pela Universidade de Houston. Vim para Angola e comecei a trabalhar numa prestadora até o presente ano. Trabalhei no mesmo departamento, mas em divisões diferentes. Trabalhava no departamento que é o departamento responsável pela lama, mas que tem também uma subdivisão que trata de surface equipment, aquele equipamento que a gente usa para tratar a lama, right? Equipamentos como as peneiras, como as centrifugadoras. Então, trabalhei uma parte dos 4 anos que eu trabalhei nessa empresa, nesse setor. Depois fiz a especialização de engenharia de lamas e aqui estou. Boa, boa. Bom, então, pronto, né? Hoje, isso como é que funciona? Normalmente, a Márcia vai nos dar uma ideia geral daquilo que é o trabalho. E é necessário para aqueles que não estão ligados diretamente, entendam que quando falamos de lama, estamos a falar mesmo de lama, mas é o termo usado para uma mistura que é utilizada para certas funções que a Márcia vai aqui dar um chega. E essa mesma mistura que é utilizada para certas funções também nos traz informações vindo do subsolo para... Então, temos dados, assim, mais dados sobre aquilo que acontece no subsolo, né? Bom, assim como a Márcia, eu também Exato. sou geólogo de eu sou geólogo de petróleo, formado na Rússia e pronto, desde que terminei, que estou no Instituto de Petróleo a dar as minhas aulas e pronto. Então, Márcia, está à vontade. Bom, lama, é como tu disseste, né? Lama é lama, porque fisicamente tem mesmo características de lama onde os porcos vivem, ou passam a maior parte do tempo deles. É a forma mais simples de definir um fluido de perfuração. Fluido que é? Fluido é uma mistura que quer-se que seja homogênea, né? É uma mistura dos vários estados. A gente pode ter no fluido estado líquido, estado gasoso e estado sólido. E é isso que a gente tem na lama. A lama é um fluido, conforme eu já disse, um fluido de perfuração. Perfuração o quê? É fazer um buraco no subsolo para encontrarmos hidrocarbonetos. Então é isso. Quando a gente vai fazer um buraco no subsolo para encontrar hidrocarbonetos, não vai só furar, porque aquele furar vai gerar cuttings. Olha, eu vou pedir desculpa porque há muitos termos que eu só sei mesmo em inglês, não sei faz em mal, não faz mal, português. pode ser em inglês, porque a maior parte das pessoas que, pelo menos, têm assistido essas lives são pessoas que estão na indústria ou técnicos de outras companhias, ou então os meus alunos que então conhecem bem esses termos também. Eu vou tentar dar o significado quando eu disser algum termo em inglês, né? Então, estava a falar em cuttings. O que é que são os cuttings? Os cuttings são pedaços de rocha ou debris, detritos, exato. Palavra mais científica em português. Então, o que foi? Desculpa. São cuttings, são esses pedaços de rocha que se geram quando a gente está a partir o subsolo. Então, o que acontece? Nós não vamos partir só por partir. Não é como partirmos o chão, que a gente parte o chão e depois alguém vem e tira aqueles pedaços de rocha, não. Porque lá embaixo não tem ninguém que vai lá para tirar. Então, é função da lama
uma das funções da lama é exatamente essa, remover esses cuttings que a gente gera quando está a partir o subsolo em função da operação que a gente está a fazer. Outra função da lama também é controlar as pressões da formação. E o que acontece? Existe algo que a gente chama de mud weight window, que é aquele intervalo de segurança que existe quando nós vamos perfurar. Então, existem 3 variáveis nisso que a gente chama de mud weight window, que é o peso da lama, pore pressure e fracture gradient, ok? Vou definir. Pore pressure é a pressão que os poros, né, conseguem aguentar. Agora, mud weight é o peso da lama e fracture gradient vamos definir como o máximo de pressão que a nossa formação aguenta até partir, ok? Então, temos que ter em atenção esses 3 fatores. Por quê? Porque o peso da nossa lama que a gente vai usar para perfurar tem que estar no meio dessas outras 2 variáveis, que são o pore pressure e a fracture gradient, ok? Por quê? Porque a lama, quando está deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem. Acho que eu preparei uma imagem para vos mostrar, para vocês perceberem melhor, para não estar aqui só a falar inadvertidamente. Imagem do que é do ciclo? Não, para eu ir falando e vocês conseguirem. O ciclo eu vou explicar depois, ok? Mas vamos aqui. Vamos esse é o drill string, né? Isso eu tirei de uma apresentação de uma amiga, que nós temos um grupo de engenheiras, então... Eu gostei dessa foto, gostei dessa figura. Nós temos um grupo de engenheiras, então semanalmente cada uma de nós vai falando sobre a atividade que desempenha dentro do setor petrolífero. Então, isso aqui vamos imaginar que é o buraco que a gente está a fazer, né? O poço. Isso aqui é o drill string, que é a coluna de aço que a gente utiliza, né? E aqui embaixo temos o bit. O bit são as brocas, que a gente usa para partir a rocha, ok? Então, esse é o open hole. Aqui no meio, nós temos a coluna de aço, que é o que nós chamamos de drill string. E ainda sem lama, esse espaço que está aqui em azul, a gente chama de annulus. Anular. Ok? É o anular. O que acontece? A lama vem por aqui, no meio, pelo drill string, ok? Já estamos a falar do ciclo da lama. A lama vem por aqui, pelo drill string, e sai aqui no bit, aqui embaixo, porque aqui embaixo no bit tem 2 jets, como se tivéssemos uma mangueira, certo? A mangueira, quando a gente aperta, se apertarmos com o polegar na mangueira, sai com mais pressão. Ok? Então, esses jets aqui é que vão ajudar não só essas brocas aqui embaixo a facilitar o papel delas, que é partir a rocha, mas essa força, essa pressão da lama ao sair pelos nozzles vai fazer com que os cuttings se movam e subam. Essa é a função da lama, fazer com que essa rocha que a gente está a partir aqui embaixo venha para a superfície. Mas agora, voltando para o que nós estávamos a falar. Aqui, assim, pore pressure, vamos dizer, a lama está aqui, nesse anular, ok? Então, a lama vai exercer uma pressão para baixo e vai também exercer uma pressão para os lados. O que acontece? Essa pressão que a lama exerce tanto para baixo quanto para os lados, a gente vai chamar de hydrostatic pressure, pressão hidrostática, ok? O que acontece? Essa pressão hidrostática é uma razão do quê? Do peso da lama, da aceleração de gravidade e da profundidade que a gente está. Significa que essa hydrostatic pressure que é exercida aqui em função do peso da lama tem que ser maior que o pore pressure para evitar que os fluidos da formação entrem no nosso poço. Ok. Porque o que acontece? A lei da física nos explica que
a movimentação dos fluidos é de high pressure, de pressão alta, para a pressão baixa. Uhum. Então, o que é que tem que acontecer aqui? A pressão que a lama exerce aqui, que é o que nós chamamos de pressão hidrostática, tem que ser maior que a pressão da formação, mas tem de ser menor que a pressão que vai romper a rocha. Uhum. Ok? Porque se nós tivermos aqui no meio uma hydrostatic pressure que é maior que o fracture gradient, que é aquilo que eu mencionei no princípio, que é até onde a nossa rocha aguenta antes de fraturar, nós vamos induzir fraturas na rocha e vamos perder fluido. E nós não queremos isso. Yeah. Então, essa é também mais uma das funções da lama. Outra função da lama, que eu já vi alguém aqui nos comentários também a dizer, é lubrificar o bit, ok? Lubrificar o bit e cool down o bit, refrescar o bit. Por quê? Porque quando nós estamos a partir a rocha, estamos a exercer muita fricção. A fricção gera calor. Uhum. E se nós não tivermos uma lama que seja capaz... Deixa-me só endireitar o telefone aqui, que eu estou a ver torta. Se nós não tivermos uma lama que seja capaz de fazer isso, é lubrificar o bit e toda a estrutura, nós vamos moer o bit. Então, o tempo de vida do bit também é diminuído por causa disso. Então, a nossa lama tem essa função também. Outra função da nossa lama é selar aquelas formações que são muito permeáveis. Certo. O que acontece? Quando nós estamos a perfurar, a nossa lama libera algo que se chama filtrado. O filtrado, exatamente como eu disse há bocado, o filtrado é essencialmente também um fluido que a lama perde para a formação, mas que é algo controlado. O que esse filtrado faz? Esse filtrado vai fazer com que na parede do nosso poço se forme um cake, o que nós chamamos de cake, filter cake. Esse filter cake é que é responsável por impedir que os fluidos da formação invadam o nosso poço. Ok? Então, tudo, por isso é que numa rig, quando alguma coisa vai mal, tudo é responsável. Primeiro, a culpa é da lama. Segundo, a culpa é do mud engineer. Porque Deixa tudo só... que... Mas deixa eu lhe incomodar, porque tem aqui já uma pergunta. Bem, se bem que ainda não é o momento das perguntas, mas tem aqui uma pergunta. Márcia, qual é a diferença entre pressão de poros e pressão de formação? Ou podemos dizer que é a mesma coisa? Eu diria que é a mesma coisa. Por quê? Porque isso tem a ver com a capacidade da formação de comunicar, ok? Os poros da formação, nós podemos dizer que equivale à permeabilidade da formação. A permeabilidade, certo. Porque nós, nessa razão, nós temos... Aqui, as pessoas aqui vão fazer muitas perguntas por causa do meu inglês. Assim não. É o que nós chamamos de filter cake. Eu vou definir filter cake, depois vocês podem investigar melhor. Filter cake parece mesmo um bolozinho. Nós no laboratório, eu trabalhei muitos meses no laboratório antes de ir para o mar. Quando tu fazes esse teste, na verdade, tu tens uma célula, que a gente chama de jacket. Tens uma célula e tu vais aquecer aquilo com temperatura e vais simular também a pressão que tu vais ter lá embaixo no poço. Certo. Então, isso vai fazer o quê? Com base nesse teste, tu vais conseguir saber quanto de filtrado é que tu vais perder para a tua formação, que é esse fluido que eu acabei de dizer, que é natural a lama perder. E essa perca vai fazer o quê? Vai fazer com que na parede do nosso poço se forme uma massa, que parece mesmo uma pasta. Esse material vindo da própria lama? Sim. Então, é função da lama gerar isso. E não pode ser também muito grosso, porque senão depois tu não consegues... tens muito trabalho para recuperar e para remover, porque quando tu vais completar um poço, aquilo tem que ser removido. Claro. Ok? Então, tudo isso, a lama, é o que eu disse há bocado, a lama tem muitas funções e por isso faz com que
numa plataforma. Quando alguma coisa goes wrong, a culpa é sempre do Mad Engineer da lama. Sim, sim. Bom, o que relativamente a essa parte da pressão, né, que a lama exerce sobre a formação exerce sobre a lama, eu gostaria que voltássemos nesse aspecto, porque daí pode advir um problema muito grande. Sim, E o depois problema... pode advir um problema ainda incontornável, né? Existem problemas nessa razão que são kicks. O que é um kick? Um kick acontece quando o fluido da formação entra no poço. E esse kick, se não for identificado a tempo e se não for resolvido, gera um blowout. Blowout é explosão e morremos todos. Yeah. Ok? Então, temos que ter atenção a isso que eu acabei de dizer, que é o mud weight window. São esses três fatores que nós temos que levar em consideração. E durante a trajetória, principalmente nós que trabalhamos em águas profundas, temos que ter atenção a isso, porque às vezes passamos por formações diferentes. Então, cada formação tem seu ponto que ela rompe, cada formação tem aquilo que nós chamamos de ECDs, Equivalent Circulating Density, que não é... Ok, vou definir. ECD I é para equivalente, circulating, que circula, né? Density. Então, o peso que a lama vai ter, porque na superfície a lama tem um peso. Claro. Mas ao passar pelo poço, esse peso vai mudar. E há lugares em que o peso aumenta mais do que outros, dependendo da formação, dependendo de ser perto do casing shoe, depende de muitos fatores. Então, durante essa trajetória da lama, a lama muda de densidade. Então, nós temos que ser capazes de identificar esses lugares de ECD para vermos e para conseguirmos estabelecer uma janela que vai ser uma janela que a gente chama de segurança. Sabemos que o pore pressure dessa formação é aqui. Sabemos, e isso varia, mesmo o fracture gradient, quando nós calculamos, varia consoante a profundidade que a gente vai, porque a razão é a profundidade sobre fracture pressure, ok? Que é a pressão em que a rocha parte, vamos dizer assim, né? Então, isso vai mudando consoante a profundidade. Também sabemos que, consoante a profundidade, a pressão também aumenta, porque tens mais camadas mais layers de formação umas em cima das outras. Então, a pressão também vai aumentando. Então, existem softwares, existem informações que a gente adquire, que a gente vai usar para fazer uma simulação do que vai acontecer. Então, essa simulação vai te dar, com base naquilo que eu estou a dizer, que é aquela janela de segurança. Sabes que o teu pore pressure está aqui, o teu fracture gradient está aqui. O peso da tua lama imagina, vais furar 1000 metros de profundidade. O peso da tua lama, da superfície até os 1000 metros, vai mudar, ok? Vai mudar, mas tens que ter atenção como é que ela vai mudar. Será que vai... por exemplo, existem zonas em que a gente muda de casing. Existem zonas que têm o casing shoe. Essas zonas são mais suscetíveis, são mais fáceis de furar, de break, de partir. E também significa que essa densidade equivalente da lama em circulação nessa zona vai ser maior. Então, nós temos que ter atenção a isso para poder saber, por exemplo, em que profundidade é que vamos mudar a densidade da nossa lama. Porque a densidade da nossa lama, imagina, nós estamos a furar 1000 metros. Não vai ser a mesma da superfície até os 1000 metros. Vai mudar consoante a formação, consoante muitos outros fatores. Então, esse estudo tem que ser feito. Aliás, isso mesmo também transmite informações relativamente a uma mudança de formação, né? Porque a falar que atravessar uma formação é atravessar uma superfície rochosa que tem característica determinada
outra que tem características determinadas. Então, conforme vai atravessando uma e vai atravessando outra, cada uma vai apresentar a sua própria resistência a então Exato. essa travessia. Uhum. Uhum. Agora, relativamente à questão da perda de fluidos, não é? Há uma coisa que eu me pergunto, e a vez passada tivemos um live aqui e tinha um colega da Total a dar uma explicação, mas e ficou claro, só que agora acabei me esquecendo. É relativamente ao tempo de inserção, né? Quando bombeamos a lama para o interior. Se isso eu não sei, na verdade, isso é um processo contínuo, há um intervalo ou é algo constante, tipo, porque, pô, aquela brincadeira tá, vai e vem, mas com que frequência esse trabalho é feito? Ok. Eu não gosto de falar muito, quer dizer, até gosto, mas eu gosto de falar de forma que as pessoas percebam. E eu tenho aqui um schematics também que mostra onde é que eu pus essa esferográfica? Que mostra o ciclo que a lama tem, ok? Então, Oh, uau, gostei dessa foto. Vou te roubar todas as fotos, todas as figuras, vou te roubar. eu posso mandar essa apresentação. Essa apresentação foi minha, que eu fiz uma apresentação para as minhas amigas a explicar como é que isso acontecia. Ok. Então, nós aqui, o que é importante saber? Aqui nós temos o suction tank. Na sonda, nós chamamos esse suction tank de ativo, que é o tanque ativo. Todas as misturas, todos os produtos, tudo que a gente vai adicionar na lama, consoante a necessidade, é posto no tanque ativo. É o que nós vamos chamar aqui de suction tank. Ok? O que acontece? Como é que a lama circula? Existem isso que a gente chama aqui de mud pumps. São as bombas. Ok? Então, o que as bombas vão fazer? As bombas vão puxar a lama daqui do ativo, do suction tank. Ela vai fazer essa viagem aqui, vai passar, vem aqui para o standpipe. O standpipe, que é um conduto. De aço. Um conduto de aço que permite passagem da lama a altas pressões, ok? Ela vai passar do standpipe, vem aqui para o Kelly e vai descer. Quando ela desce, ela vem aqui para o drill pipe. Drill pipe é o que nós chamamos de coluna de aço ou comumente chamamos de BHA, Bottom Hole Assembly, ok? Então, a lama vai descer aqui pelo drill pipe, ainda está por dentro. Essa lama que está a passar aqui, é o que nós temos aqui, é lama limpa. Yes. Significa que é a nossa lama que nós amamos, que está com todas as propriedades que nós queremos, que a gente deseja, que o cliente pediu. Onde é que começa a sassassa? A sassassa começa quando a lama sai pelo bit, aqui embaixo. Porque quando ela retorna, já não é lama limpa, é lama suja. Suja com quê? Suja com detritos, suja com fluidos que pode ter aqui, porque o casing é só até aqui. O casing não está no open hole. Aqui embaixo, no open hole, nós temos de tudo. Então, o que acontece? A lama, quando sobe, ela não sobe limpa, sobe suja, com sólidos, sobe com, às vezes, contaminantes, com cálcio, com sal a mais, que a gente não quer. Mas ela sobe e quando chega aqui, ela vai pelo flow line. Essa linha aqui é o que nós chamamos de flow line. Quando ela chega aqui, primeira coisa que nós aprendemos na Mad School, primeira linha de defesa da lama são as peneiras. Porque nas peneiras, onde nós vamos tirar... Não. Não. Às vezes, quando nós estamos a fazer displacement, que é mudança de fluido no poço, e geralmente temos que dar uma volta aqui para ver como é que estão a vir os detritos da perfuração. Há rumores de que os novatos de Limão vão ficar pelo menos aí... ficas aí bué de tempo. Ficas aí bué de tempo. Não sei se ficas a controlar o quê, mas ficas aí bué de tempo. Aqui os shell shakers, como eu estava a dizer, que são as peneiras, comumente chamadas de peneiras. O que acontece? Os sólidos, as peneiras têm tamanhos, ok? E dependendo de como nós queremos limpar a nossa lama, nós vamos escolher. Geralmente, se eu tiver uma peneira de mesh, que é o tamanho da peneira, 320, ela limpa mais que uma que tem 180. Então, consoante o tamanho, mais fino é o mesh, ok? Então, primeiro ela passa aqui, mas ela ainda não se livrou de todos os sólidos que ela acumulou nessa viagem que ela fez.
Depois do Shell Shakers, aqui desse lado, o que nós estamos a ver é o quê? Desse lado nós estamos a ver equipamentos que fazem uma limpeza mais aprofundada na lama. Aqui podes ter centrifugadoras, podes ter degassas, podes ter uma série de equipamentos de filters que vão fazer muitas outras limpezas na lama que o shaker não faz, o shell shaker, que é a peneira. O que acontece? Depois que ela sai da peneira, o primeiro tanque que a lama vai é o sand trap, que tem faz um trabalho mais ou menos como um trabalho de decantação. O que acontece? A lama vai para aí, os sólidos mais pesados vão para o chão e a lama mais fina continua a viagem dela. O processo, é. Então, se nós aqui, quando a lama chega aqui no flow line, nós temos que fazer um teste para saber como é que a lama está a vir da formação. Ok. Depois disso, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer outro teste. Por exemplo, se a lama está muito pesada, nós temos que fazer alguma coisa para diminuir o peso dessa lama. Porque, novamente, nós não queremos fraturar a rocha para perder fluido. Então, aqui, há vezes que nós mandamos a lama para a centrifugadora e tudo mais, mas isso também faz o quê? É mais rig time. E tempo na plataforma não é bom. Você se gasta tempo na plataforma, te odeiam. Ok? Então, depois disso, vais ver em que estado está a tua lama, se tiver que passar na centrifugadora, se tiver alguma coisa, bom, vais ver o que é que tem, o que é que não tem. Todos os tratamentos tu vais pôr aqui de novo no ativo. Aqui no suction tank. E depois a lama faz esse processo todo de novo. Agora, onde é que Agora, calma, vou Ok. chegar lá. O que acontece? Por que eu dei essa volta toda? Por quê? Porque todos esses tanques, esses pits, como nós chamamos, tanto aqui, tanto mais abaixo nas reservas, porque esses tanques são os tanques da superfície. Tudo isso tem sensor. Sensor que mede processo do sistema de tratamento da lama. Ok. O sensor que vai medir o volume que tu tens. Então, tu tens que ter sempre atenção aos teus volumes. Porque por ser um ciclo, o que está a entrar tem de sair. Se tu puseste 100 ou 1000 metros cúbicos e sabes quais são os volumes iniciais dos teus tanques, quando a lama retorna, esse volume tem de ser o mesmo. Ou então, se não for o mesmo, vai ter uma perda pequena. É um valor que a gente chama que tu podes negligenciar. Mas se tiveres noção de que está a vir mais fluido daquilo que tu injetaste no poço, significa que foste contaminado e é uma contaminação líquida, porque estás a ter mais fluido. Se tiveres a ter retornos que são inferior ao volume que tu injetaste, então tem uma perda. Tens que identificar onde é que é essa perda e tens que tratar. Ok. Mas, calma aí, mas é mais fácil perder ou ganhar os fluidos? Tudo é errado. Depende da formação. Tudo é errado, depende da formação. Quando tu tens mais fluido do que aquilo que tu injetaste, significa que tu tiveste uma contaminação e é um líquido, obviamente. O que acontece? Tu vais ter a certeza que é um líquido quando tu fizeres o teu teste do retort. Não sei se sabes o que é retort. Retort é um teste que tu vais fazer para te dizer as percentagens de óleo, de água e de sólidos que tu tens. Mas todos esses testes têm que ser feitos na lama inicial, para tu teres uma margem para saber. A lama entrou dessa maneira. Quando ela sai, recebi muito mais volume do que aquilo que eu injetei. Vou fazer uma retorte, vou ver o que é. Se tiver mais água, foi uma contaminação. Calma, Mimi, por favor, leva só a Carolina, ela está querendo me fazer confusão, hein? Ele proíbe de entrar aqui para esse lado, hein? Leva só a Carolina, ele proíbe de entrar nesse lado. Fica lá. Tá. Está me fazer confusão. Desculpa. Não, it's ok. Se tiver mais água, tu vais saber que a tua contaminação foi por causa de um líquido. Agora, tens que identificar que líquido é. Se tiveres mais sólidos, possivelmente é uma contaminação de água salgada. Vais fazer a química da lama para saber se o que aumentou, se foi o teu cálcio, se foi os teus cloretos.
E aí tu consegues identificar qual foi a contaminação que te atacou e como tratar. Great, great. Agora, se estiveres a receber menos, o que tu tens de saber é, estás a receber menos, qual é a quantidade que tu estás a perder por hora? Ou qual é a percentagem que tu estás a perder? Imagina, se tu injetaste, 1000 metros cúbicos, para tu identificares que tipo de perdas que estás a ter, é assim, é com base na percentagem que tu estás a ter de perda. Se tiveres abaixo de 10% de perda, é um tipo de perda. Se tiveres de 10 a 50% de perda do volume que tu injetaste, também é outro. E assim vai. E quando aqui naquela tua peneira tu não estás a receber nada de lama, significa que tiveste perda total. Total. Aí já a Sassá é outra. Yeah. E pronto, e relativamente ao tempo de bombeamento, não é? É contínuo, é um processo assim que determina-se em 5 a 5 minutos, em 10 minutos, porque Depende. pronto, o ciclo é contínuo, né? Ele vai, sobe, vai, sobe, vai, sobe. Mas como é que isso funciona? Tudo isso depende da lama e depende de como a tua formação está a reagir. Ok. Porque o sonho de todos os drillers é perfurar e acabar. Algumas coisas dele vai embora. Mas o que acontece? Tu tens que ter muitas coisas em consideração. O peso da tua lama. Tens que ter que quanto mais velocidade tu tiveres a perfurar... Lag time. Antônio, obrigado. Quanto mais velocidade tu puseres, quero furar isso, o cliente está mais chateado, temos que fazer rápido, mais fricção tu vais gerar, mais cuttings tu vais gerar. A tua lama não vai ter a habilidade de limpar o poço como ela tem de fazer. Vais possivelmente ter stack pipe. Vai acontecer. Stack pipe é quando a tua broca fica presa no poço e tu não consegues mover. Então também vais perder rig time. E rig time é muito valioso. Então, há companhias, inclusive, que se a tua linha de serviço estiver a funcionar e existir NPT, que é o que a gente chama Non-Productive Time, vão te cobrar de volta. Aquele tempo que tu perdes, imagina, as operações na sonda pararam por tua culpa, a tua companhia vai ter que pagar a operadora por aquele tempo que tu não trabalhaste e que paralisaste as outras operações. E você paga pelo lugar, né? Vais para a rua. Não vais para a rua assim tão facilmente, mas o bolso da tua companhia arde nesse aspecto. Sim. Agora, para que os engenheiros de lama não têm boa relação com os perfuradores? É uma coisa que eu sempre quis entender. Os perfuradores não vos gostam. Por quê? Existe sempre isso que eu estava a dizer. O sonho dos perfuradores é perfurar à vontade. Sim, e à vontade, a toda a velocidade, porque ele quer fazer o trabalho dele e não ter problemas. Mas existe o responsável, que sou eu, que vai te dizer, olha, tu não podes ir com essa velocidade porque aquilo que nós estamos a comentar no princípio, a densidade que a tua lama vai ter ao percorrer o poço é importante. Claro. Porque se tu não tiveres esse fator em atenção, é o que estávamos a dizer, quando tu perfuras, tu geras fricção, tu geras muitas coisas. Geras muitos detritos. Aquilo, se tu não tiveres cuidado e não usares a velocidade certa, né? ROP, Rate of Penetration, se tu não tiveres isso no range certo, o teu poço pode, como a gente diz, cavings, pode acontecer, a estrutura do poço não aguenta e cai, stack pipe, e aí de novo é NPT. E a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser do driller ou vai ser do mad engineer? Mad engineer. Não, porque o mad engineer te disse que o mad engineer te disse que tu não podes. Mas impedir, por exemplo, sei lá, eu ainda há tempos, o Henrique no seu live também estava aqui a explicar isso e empurrou também a culpa no dele. Porque o Henrique, ele é geólogo, né? É geólogo e ele é o responsável lá pela análise dos cuttings.
Uhum. Ele teve a empurrar dúvida, as responsabilidades no perfurador, no driller, né? E eu fico assim, pô, mas todo mundo, driller. Por causa, os dealers gostam de fazer, principalmente quando estamos a perfurar mesmo. Tem As gol. pessoas, as pessoas dormem pouco. Porque às vezes alguém perguntou se sou formada em quê? Sou formada em engenharia de petróleos com especialização em lamas. Ok. É isso que eu estava dizendo no princípio. A marcha, a mamãe, a mamãe é artística. Essa é a parte do hobby, mas por trás disso tem um cérebro aí incrível que fica oculto, mas eu estou aqui para Obrigada. auxiliar. Yeah, então é essa a responsabilidade. Mas também o driller nunca trabalha sozinho. Ele tem o company man, ele tem o fluid supervisor. Existe uma crew toda que vai. Porque nós, o que é que nós temos? Nós temos softwares e temos também o nosso know-how, que é. Não respondi a pergunta. Não sei qual é a pergunta que eu não respondi. Ah, qual foi a pergunta? Yeah. Essas decisões nunca são tomadas só assim. O driller não diz, mas eu quero ir nesse speed. Não. Nós vamos apresentar ao Fluid Supervisor e ao Company Man o que é que o nosso software está a dizer. Eles, como operadores, também têm o software deles. Então, nós vamos pegar todos os dados que o Geologa me dá, enfim, na rig nunca é um monopólio, É uma equipa. é uma equipe. Então, tu vais ter as informações que tu precisas porque os outros colegas vão te dar e tu vais fazer simulações. Uhum. Essas simulações tu vais dar aos teus superiores. Os teus superiores é que vão analisar e tu vais recomendar, dizer, olha assim, nós com estamos a gerar essa densidade nessa secção, estamos a trabalhar, a nossa lama vai ter essa densidade nessa secção, então eu recomendo que o nosso ROP seja esse. Uhum. Agora, ele como chefe é que vai decidir se a minha prediction está certa ou se ele vai pela vontade do driller. E aí vamos ver. Se der, porque o driller só quer perfurar rápido. Mas se der bom, a minha recomendação existe. Estás a ver? Yeah. Então, Então é por isso que existe essa rixa entre os mud engineers e os drillers. Porque Tá existem claro, muitas coisas. É uma rixa saudável. saudável. Existem muitas coisas que nós temos que ter em consideração do que só o tempo. Pelo driller, ele vai perfurar uma secção em 1 hora. Vum, basou. Mas não é bem assim. A Edsolana, ela... Sim, na verdade, a Márcia explicou, relativamente pedi para falar sobre o sistema de tratamento da lama. Okay. Mas foi dito, né? Vou voltar aqui para essa minha figura que eu amo. Ok. O tratamento é feito aqui. O tratamento é feito aqui, nesse suction tank. Todo e qualquer... Estava a ler um comentário, desculpa. Toda e qualquer mistura ou tratamento que tu vais fazer na tua lama. Para fingirmos que colamos. Tipo assim. Todo o tratamento que a gente vai fazer na nossa lama é feito aqui no suction tank ou no que a gente chama de ativo. Ok? Então, a nossa lama aqui, antes de entrar no poço, é linda e maravilhosa. Só que ela dá essa volta. As bombas puxam a lama, ela desce pelo drill string, vem pelo bit. Aqui embaixo, quando ela começa a fazer o caminho de volta, é que ela incorpora muitas coisas. Então, esses muitos sólidos, principalmente, porque nós estamos a partir a formação. Então, a lama incorpora muitos sólidos. Quando ela sobe, aqui na flowline nós temos que fazer um teste imediatamente na flowline para saber como é que a lama está a voltar. Se a lama estiver a voltar, imaginemos, com uma densidade superior à densidade que o programa da lama diz, porque a lama tem um programa. Entendem? A lama tem um programa. Como engenheiros, a nossa função é fazer com que... É fazer a nossa função como engenheiros... Alô? Estamos aqui. Também estava a fingir que colei.
A nossa função como Mad Engineers é fazer com que a Lama esteja sempre nas especificações do programa da Lama. Tipo um manual de instruções. Tu vais para a sonda, recebes o teu manual de instruções que te diz a tua lama tem que ter esse peso, os cloretos têm que estar nesse intervalo, o cálcio da tua lama tem que estar nesse intervalo, e se não estiver, tu quando fazes o teu report, tens que pôr todos os targets que a tua lama tem de ter. Imediatamente, se tu reportares algum valor que não está naquele intervalo, tu vais ter um X no teu report. E não é bonito o teu chefe ver a tua lama com X, significa que tu não estás a tratar a lama. Então, quando a lama sai do poço, ela tá suja, ok? Tá suja aqui. Primeiro sítio que ela passa são as peneiras, vai tirar os sólidos mais pesados, mais grossos. Depois da peneira, ela vai para o sand trap, onde tem um efeito de decantação. Também os sólidos mais grossos vão para o fundo e a lama continua. E se mesmo assim a lama não estiver na especificação que a gente quer, existe esse equipamento de limpeza. Então, pomos a lama aqui e ela volta de novo para o sanction tank, ou ativo. Ok. Yeah. Mas, Alana, eu penso que, pronto, foi respondida. E, na verdade, muito rapidamente, porque eu já tinha explicado isso. Também estamos na fase das perguntas e de algumas dúvidas. Há pessoas que já vão dando também algumas respostas, vão opinando. Quanto a Sanita ali, que também é ligado. Depois, na hora da pergunta, vem a minha pergunta para não perder o raciocínio lógico. Já estamos na hora da pergunta. Ela é a minha irmã. Está aqui, estou a ver agora a minha irmã. Não ficar tipo nepotismo. Quando o rate of penetration aumenta, pode eventualmente estar na presença de um reservatório por causa das condições da rocha. Não consigo ler toda a pergunta, não sei como é que se faz isso também. Olha, rate of penetration é uma variável que nós decidimos. Não acontece assim de aumentou porque aumentou, não. Nós temos rate of penetration, que é a velocidade que a gente perfura. A velocidade que a gente está a partir a rocha. Isso é uma variável que o driller é que põe lá no comando dele. Então, com base nas simulações que a gente faz no nosso software, o nosso software vai ver, ok, nós temos uma lama assim, temos uma formação assim. Qual é a outra variável que a gente tem também? Há um gradient da formação que a gente insere também. Propriedades da riologia da lama. Uma série de informações que nós obtemos durante até a mecânica desse nosso equipamento que nós estamos a chamar aqui BHA, que é essa coluna de aço em conjunto com o bit, tudo isso, toda essa coluna de aço que a gente coloca no poço. O ROP não tem a ver com a formação, sim, mas também tem a ver com o peso da lama que nós estamos a usar. Porque imagina, se nós estivermos a usar uma lama pesada, não vamos poder fulfill o sonho do driller, que é perfurar com toda a velocidade, porque a lama é pesada, ok? A lama é pesada e também vai gerar aquela ICD que eu já defini lá atrás, mais altas. E nós, de novo, temos que ter atenção às nossas linhas. Não podemos passar o pore pressure e não podemos passar aquela pressão que causa fraturas na rocha e gera perdas. Ok. Agora, a Etianete pergunta, o resto da pergunta era a densidade da lama, se aumenta na presença do reservatório. Ao atravessar o reservatório, é isso, será? Que ao atravessarmos o reservatório, se a densidade aumenta? Tudo isso é com base no... Eu não posso responder essa pergunta assim. Porque tudo isso é com base... O Mad Engineer funciona com base no que eu disse, um manual de instruções. É o MAD Program, que nós chamamos de Programa da Lama. O Programa da Lama te diz, na secção 17,5, o peso da tua lama tem que ser X. Na secção 12 1/4, o peso da tua lama tem que ser X. Ok? Então, a lama também, não trocamos de lama, por exemplo. Estamos na secção 17,5, ok? Estamos nessa secção.
Se por acaso o peso da lama diminuir ou aumentar, a mesma lama que está aí, nós vamos ter que fazer tratamentos para diminuir Exatamente. ou aumentar o peso. Certo, certo, certo. E É uma tudo isso questão é, de equilíbrio. tudo isso é função do modo engenheiro. É uma questão de equilíbrio. Na verdade, o mais engenheiro tem que estar sempre preocupado com aquilo que é o produto que se injeta e com o que se recebe. Porque quando falamos em perda de fluidos, aceitamos como um fenômeno que acontece, mas que não pode ser o hábito, que não pode ser Olha, aquilo que seja rotina. aqui alguém está dizendo só aumentar a barite. A barite não é bem assim, só aumentar a barite, aumentas os sólidos e a tua lama fica mais pesada. É até porque a Principalmente as lamas à base de óleo, quando tu aumentas algum produto, tens que ter muito cuidado, porque ela descompassa com todo o resto. Já as lamas à base de água são mais fáceis de tratar. Uhum. E também, claro, e na verdade a composição da lama não é só a barite, né? Dependendo do tipo de lama a utilizar, vamos usar diferentes tipos de químicos a associar. O Cota Vladimir Stott pergunta como ajudar a lidar essa relação meio tensa com o driller, né? Esse pessoal. Olha, Esse pessoal. Isso já é um driller a escrever. Vai para te ajudar os futuros engenheiros, os futuros. olha, eu acho que, eu vou dizer isso, eu na sonda nunca tive problemas assim com ninguém, porque a questão também de ser mulher ajuda. Ser mulher e ser uma pessoa sociável também ajuda. Então, eu acho que quando existem esses choques que são normais, ok, tu tens uma opinião, eu tenho a minha opinião, quem vai decidir não somos nós. Tem uma Certo. hierarquia. Eu vou dar a minha sugestão e a minha recomendação enquanto profissional. Mas não é motivo para nós nos desentendermos fora do profissional. Agora, o que é que tem que acontecer? Tens é que ser sagaz ao dar a tua contribuição para que para que o próprio Fluid Supervisor consiga entender porque que a tua opinião é diferente da opinião do driller. Uhum. Claro, eu dizia sempre, aliás, quando eu digo aos meus alunos, todos estão certos. Ninguém está errado, só saiba justificar, porque se você justificar o teu erro, também está certo. Então, Uhum. não é aquilo de... pronto. Alguém... a Tiene estava a explicar há pouco tempo, quando ela fala... quando falava sobre se os cuttings, tirando os cuttings, a lama não nos dá outra informação sobre o reservatório. Por isso falei da densidade, porque se perde lama em termos de invasão, em termos de informação sobre a permeabilidade e cruzar da Olha, formação. assim, não é bom, por isso é que quando nós falamos de perdas de lama, nós temos que ter atenção que existem duas formas de tratar, que é o pré-tratamento e tem aquilo que se diz, o que não tem remédio, remediado está. Já perdeste, então tens que corrigir. Mas a melhor coisa a fazer sempre é a prevenção. Teres todo o cuidado, porque tu sabes, tu recebes. Geralmente, como é que é feito? Tu tens um poço aqui, mas à volta desse poço já se perfuraram outros. Uhum. É o que a gente chama de offset well. São aqueles poços à volta que nós vamos usar como fonte de termos exato. Vamos ter informação do campo que a gente está a perfurar. Então, vamos analisar esses poços à volta e vamos receber estudos do geólogo, dos mudluggers, de todo mundo. Ok? Então, tu vais saber que existe uma zona que, por exemplo, que é depletada. A zona depletada é aquela zona que já não existe pressão, ela sozinha não tem pressão para mandar os hidrocarbonetos, ok? Então nós temos que ter atenção a essas zonas, porque muitas dessas zonas têm fraturas. Existe um químico que a gente usa, que nós chamamos de bridging agent, que é ponte. Bridge em inglês é ponte, né? Bridge em inglês é ponte. Sim, ponte. Então, o que esse bridging agent vai fazer? Se tu tens uma fratura desse tamanho, tu vais injetar um bridging agent, que é o que nós chamamos na sonda de LCM. LCM é Loss Circulation Material. Significa que é material que tu usas
para preparar ou para prevenir aquela perda que tu vais ter eventualmente, porque vais passar porque a informação que tu tens é que naquela zona ali é uma zona depletada e existem falhas. Certo. Então, se tu queres perfurar naquela zona, tu tens que saber que a partir daquela profundidade, tu vais ter isso. Então, o que é que tu fazes? Em vez de tu mudares a lama que tu estás a usar, preparamos o que nós chamamos LCM pills. E tu vais bombear essas pills em quantidades de 10, dependendo. Yeah. Yeah. Dependendo do tamanho dessa fratura, tu vais bombear às vezes 10 metros cúbicos, às vezes 20 metros cúbicos. Não vais mudar a tua lama. Mas é como se estivéssemos a mandar um antibiótico para a tua lama, estás a ver? Para a tua formação, porque aquele bridging agent vai selar a tua fratura. Então, isso vai prevenir com que tu tenhas perdas. E depois, quando tu fores fazer a completação daquele, também tens que ter atenção, porque tudo que tu pões no poço, tens que tirar. Porque aquilo vai selar as tuas fraturas. Quando tu fores fazer o trabalho de completação, tens de usar produtos que vão remover aquilo que tu puseste. Estás a ver? Então, tudo é um ciclo, tudo é cíclico. Juro, eu amo o que eu estudei, porque eu gosto de explicar, eu gosto de falar. Não, eu estou aqui a rir e há pouco tempo empolguei-me batendo palmas porque, tipo, estás no teu mundo, tá vendo? Yeah. Tá vendo quando tu chegas na tua rua e tipo, já cheguei na minha rua, epa, aqui, eu sei. Yeah. Mas eu vou o Instagram depois de uma hora desliga. Então vou só desligar e voltar a ligar antes que ele nos desligue. Vamos já nos antecipar. Porque agora de nos Tá bom. desligar, e Tá bom. pessoal, por favor, não se desconectem. Vou só fazer aquele processo que faço sempre, desligar a chamada e voltar a ligar. Vamos continuar. Antes mesmo de coisa, vou só ficar com algumas perguntas. Um engenheiro quer ser, ok. Perdi para de saber, ok. Não tem nenhuma pergunta para já. Então, vou desligar e volto a ligar. Tá fixe.